falar de astrologia é falar, né, do universo que mora dentro de cada um de nós, né? O mapa astral, ele vai falar um pouco desse universo particular que cada um tem o seu, né? E olhando o mapa da pessoa, a gente consegue entender mais ou menos como é que aquelas energias se manifestam, né? E em que campos da vida elas também se manifestam. Então, os eixos de luz e sombra, o conceito de luz e sombra a gente fala que a nossa avó astrológica, que foi professora da Cláudia, então é uma marca dela, né? Ela ensina astrologia falando desse conceito, que eu acho lindo, belíssimo. Foi isso que me fez persegui-la, querer ser aluna dela, porque eu sempre achei lindo esse olhar que ela sempre trouxe, né, para astrologia, que foi a Emma Costé de Macheville, que foi a professora da Cláudia. E ela utiliza esse conceito, e o que eu acho bacana é que todos nós temos luz e sombra. Ninguém, né, dentro de si é só luz ou só sombra. Todos nós temos os dois lados, né? Alguns vão denominar defeitos, né? Outros que a gente prefere falar de desafios, né? E outros vão falar qualidades, enfim. Então, o meu olhar, né, dentro da astrologia é exatamente esse. É olhar para as nossas sombras, abraçá-las e não rejeitá-las. Porque, geralmente, a gente deixa a sombra reprimida. E tudo aquilo que é reprimido dentro de nós cresce e, às vezes, nos engolem. E a gente não percebe, né? Então, quando a gente abraça as nossas sombras, que, né, chamamos de defeitos, né, mas que na verdade são dificuldades, é assim que a gente consegue iluminá-los. E na astrologia, a gente diz que a luz que está num signo, né, os aspectos de um determinado signo, do outro lado vai ter a sombra. Tem sempre um signo oposto ao seu, né, no teu mapa. Então, por exemplo, você é aquariana, o signo oposto ao teu signo Nós solar é estamos leão. num eixo, né? Pois é. Estamos representando um eixo aqui hoje, de certa Esse é o eixo forma, do né? coração, com certeza. E é o eixo do coração. Olha que coisa linda, né? Hum. Cada um vai representar ali um eixo. E, enfim, então, iluminando esse outro lado, que a gente não pode deixar lá esquecido, é assim que a gente encontra o equilíbrio na vida. É quando a gente consegue equilibrar esses dois lados e não usar um Uhum. lado só, né? Digamos assim. Então, por Uhum. exemplo, posso começar a falar um pouquinho de cada um? Pode, eu só vou fazer Pode uma falar. pontinha, Sim, só um sim. comentáriozinho para eu não esquecer. Eu não vou Lógico. esquecer, mas porque isso está muito constante, vai estar muito constante, mas acho que para quem Aham. também está chegando e também se interessa por Bakhtin, já caminha, para a gente, vou fazer um alerta assim do porquê que, obviamente, me chama a atenção a questão da luz e sombra, que eu já comecei a falar, né? Mas é Lógico. justamente isso, porque Bakhtin é um filósofo que trabalha muito justamente essa noção desse ser integral, né? Não de um ser compartido, não de um ser dicotômico, né? Ou se é uma coisa ou se é outra, né? Então nós temos diversas vozes aí que nos habitam, né? Uhum. E somos compostos dessa heterogeneidade, porque a vida é dinâmica, né? As relações todas no universo são dinâmicas. Então, Bakhtin nos traz muito para esse pensamento sensível, na minha opinião. Sou suspeita para falar, porque eu vejo muita poesia nisso, nesse pensamento, porque bom, filosofia, por isso é o pensamento bakhtiniano, né? Mas eu digo, tem essa articulação, né? É buscar os diálogos, né? As conexões. Então, não somos só mente, não somos só um corpo físico, não somos só, como tu diz, né? As nossas qualidades ou os nossos defeitos ou desafios, né? Somos compostos por todas essas vozes, né? Então, onde isso, né? Quem talvez pergunte onde é que Bakhtin se encaixa nisso, especificamente, eu acho que tem muito de diálogo possível justamente por essas crenças, né? Então, da tua avó
né, como carinhosamente, né, se chama, né, a Emma Cossimacheville, que é aquariana, né, também, era Exatamente, uma aquariana. mulher à frente do tempo, visionária. Então a gente vai falar sobre isso, né, mas só para dar, assim, um pouquinho também já desse diálogo, né, porque eu achei que seria interessante essa articulação, justamente a gente se buscar e buscar esse nosso ser integral, né, para acessar as nossas potencialidades, que vem também dessa sombra, né? Aí eu vou deixar tu entrar, que tu entre para trazer esse conhecimento riquíssimo para gente. Então, vou começar aqui falando do primeiro signo, obviamente, que é Áries, né? Um signo do elemento fogo. Áries tem em si, carrega assim, todos nós, gente, temos todos os signos no nosso mapa. É sempre importante a gente falar disso, né? Porque as pessoas conhecem a astrologia, elas acham que é só o nosso signo, e não é. O nosso signo é um retrato muito pequenininho do que é o nosso universo particular, do que é o nosso mapa. Nós somos o nosso mapa, nós não somos só o nosso signo, né? Tem muita gente que é de um signo, mas daí tem uma manifestação completamente diferente de um outro signo, né? E aí quando vai procurar saber de um signo, mas eu não me identifico tanto assim. Não, você tem várias manifestações, né, energéticas em diferentes pontos da sua vida, né? Que a gente fala que o palco da manifestação dessas energias são as casas astrológicas, por exemplo, no nosso mapa, né? Como aquela energia se dá são os planetas, né? E a energia pura, potente, vital são os signos, né? Então, nós temos todos esses signos. Então, o Áries, por exemplo, é um signo que tem a ver com o nosso poder de ação, de decisão, de agir, né? E ele, quando a gente está usando muito a sombra do Áries, o que que acontece? A gente pode ser agressivo, a gente pode ser impaciente, a gente quer plantar e colher no mesmo dia, não quer esperar, né? O momento de poder colher, né? Que é quando tudo está ali à nossa, de fato, disposição para a gente poder se nutrir. E então é um signo que está associado a isso. E quando fica na sombra, a gente pode manifestar, a sombra pode se manifestar dessa forma. E a luz do Áries é o poder de ação, de decisão, de coragem. Ele se levanta, faz e acontece, né? Só que quando a sombra se manifesta, a gente tem que procurar iluminar o quê? Para ter o equilíbrio. O signo oposto, que no caso é Libra. Então, Libra ensina Áries a importância da gente ter ponderação, da gente pensar antes de agir, da gente ter se colocar no lugar do outro, né? Para que essa energia possa ser, enfim, equilibrada dentro de nós. E a gente não viva o exagero, né? Que a sombra ela é sempre o exagero, né? Digamos assim. Então, é importante que a gente busque esse equilíbrio, né? Depois a gente... Quer falar mais alguma coisa? Uma pitadinha só. Pode falar. A própria noção é essa, assim, também, né, Munira? Esse alerta, assim, né? Tem muita gente que às vezes a gente ouve falar, né? Eu não acredito em signo, não acho que nada a ver. Justamente por isso, né? Porque toma por base, às vezes, só a influência do seu sol lá, né? Do quando nasce, né? Então, eu, por exemplo, seja fevereiro, sou aquariana. Se eu fosse também prestar atenção só no aquário, eu ia perder toda uma outra gama de características que se manifestam em mim e que não propriamente são só do aquário, né? Eu, por exemplo, só para dar um depoimento, assim, eu me identifico muito com Áries. E quando eu lia, nossa, tipo assim, é muito eu em algumas coisas, né? E aí depois, quando eu fui fazer o meu mapa, tava lá, Lua em Áries, né? Olha E outras tantas posições que tem a ver, óbvio, que se relacionam, né? A questão do fogo e tudo mais. Sim. Então a gente vai vendo que as coisas é justamente aquilo, só para linkar, né? É essa ideia de integralidade, né? A gente não olhar
para as coisas de modo fragmentado, né? Existe toda uma relação, e aí eu acho a importância também, quando a gente vai falar do assunto, e tem muita gente que fala, obviamente, nem todo mundo fala com o interesse propriamente de se colocar como um profissional, uma propriedade naquele assunto. Tem muitos canais que são de humor, né? Mas eu acho tão importante a gente falar desse lugar, né? De que a gente está falando no sentido de, olha, quando é um olhar sério para a coisa, né? De reforçar, né? Olha, existe todo um mapa que precisa ser Com analisado, certeza. é um universo muito mais amplo, Com né, do que a gente certeza. pensar ali, né, numa parte, né? E aí isso para Bakhtin tem muito a ver com a noção de arquitetônica, né? Sim. Quem está por aí, né, a gente vai vendo, são essas diversas partes que conectadas vão formando esse todo, né? Então, assim, só para ir delineando junto Perfeito. contigo esse espaço, assim, Claro, claro. pode seguir, Nossa, fica bem à sem dúvida. vontade. Bom, e aí depois a gente tem, e só fazendo uma ponte aqui com os elementos, por exemplo, quando uma pessoa ela tem excesso de fogo no mapa dela, ela pode também manifestar essas energias do fogo em excesso, essa sombra do fogo, que é o quê? Ação, age sem pensar, impulsividade, agressividade, autoritarismo, né? Então tem que buscar o que? O elemento complementar, né? Que é diferente, que é o fogo, e que é o ar, Uhum, né? Que é a importância de você se colocar no lugar do outro, enfim. Então eu acho que a astrologia ela tem um olhar muito bonito porque ela não tira do outro, do indivíduo, pelo menos eu uso na análise, eu faço análise do mapa das pessoas dessa forma, que é de você se responsabilizar pelas questões da sua vida. O que, que você tem que transformar em você? Às vezes a gente fica buscando muito do lado de fora, né, a uhum, resolução, e a resolução está dentro de você. Mas às vezes a uhum, gente tem dificuldade, né, de transformar isso em si, porque se transformar é muito difícil, né? É muito mais fácil a gente viver na síndrome de Gabriela, que eu costumo falar. Eu é nasci isso aí. assim, vou crescer assim, vou morrer assim, né? Então a gente tem que Uhum, procurar ao longo da vida se transformar, né, para que a gente é, possa, enfim, evoluir e até desobstruir os caminhos da nossa vida, é, né? Que é mais fácil uhum, culpar o outro. Então a gente sai desse lugar de vítima e passa a assumir, enfim, que tem a ver com essa energia aí ariana de quem decide, de quem faz e acontece uhum, na luz, uhum. né? Tu sabe, desculpa, eu me lembrei de uma Nada, coisa, pode agora tu falar. falando disso. Assim, é, teve uma situação, eu não sei se eu comentei contigo ou se foi até com a Jane, quando a gente conversou a respeito disso. Eu vivia dizendo assim, né? Porque eu tenho ascendente em peixes, né? Aí eu ficava dizendo Olha a assim, arte aí, tudo a ver. aí eu dizia assim, não, peixes me salva, né? Porque aí eu sabia que eu era aquariana, com a lua em Áries, aí, né, isso já traz toda uma configuração, se a gente pensa É, esses dois. Aí eu pensava assim, que bom, né? O peixes me salva. Eu falava assim, o peixes me salva. Aí uma vez, conversando com uma astróloga, ela me disse algo do tipo assim: é, quem te salva não é peixes, é Áries.